Olá, meu nome é Gustavo Meireles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, que é um podcast focado em inovação em saúde que tem o apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados especialistas em temas relacionados à inovação, especialmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, nós falamos de saúde e sustentabilidade, dos impactos que o setor de saúde promove no meio ambiente e também de como tem sido o trabalho do Ministério do Meio Ambiente para, entre diversas outras ações, conseguir que o governo brasileiro garanta o retorno de exploração de empresas que estão hoje em busca do patrimônio genético da Amazônia e que isso seja revertido para comunidades locais. Nós falamos e trouxemos também alguns números do panorama mundial aqui do Brasil a respeito do impacto da indústria da saúde na crise climática e tanto o João Paulo Capobianco quanto o Ari falaram um pouco sobre a história dos dois e essa ligação com o tema saúde e sustentabilidade. Eu tenho o prazer de contar aqui novamente com os dois, João Paulo Capobianco, que é biólogo ambientalista e está pela terceira vez à frente do Ministério do Meio Ambiente como secretário executivo, e o Ari Araújo, que é médico radiologista e que está enveredando agora também pelo caminho de sustentabilidade. João Paulo, Ari, muito obrigado por estarem aqui novamente. Fico muito feliz em poder continuar esse ótimo papo com vocês. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Prazer é meu. João, vou começar com você novamente. Tenho aqui um outro tema que está super quente atualmente, que é a regulação do mercado de carbono. Então, tem alguns estudos apontando um grande potencial econômico para o Brasil nesse setor, algo em torno de 100 bilhões de dólares em receitas até 2030, que teria capacidade de suprir mais de 20% da demanda global do mercado de carbono regulado. Como é que você enxerga esse potencial para o nosso país e quais ações estão sendo feitas, tanto a curto quanto a longo prazo? Gustavo, essa de fato é uma grande oportunidade para um país como o Brasil, um país tropical, com características naturais extremamente favoráveis. Agora, é importante, antes de mais nada, lembrar a quem está nos acompanhando que trata-se de uma janela de oportunidades. O mercado de carbono, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ou pelo menos diz, se afirma a respeito, ele não é uma grande oportunidade econômica. O objetivo do mercado de carbono é viabilizar a transição energética, econômica, rumo à economia carbono neutro. Esse é o objetivo. O objetivo é garantir que no menor prazo possível, todas as economias mundiais, o planeta como um todo, seja carbono neutro e, portanto, pare de emitir gases de efeito estufa que estão levando o planeta a um colapso. Hoje nós já temos na faixa de 1,2 a 1,3 graus de aquecimento médio global provocado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa, e se nós seguirmos esse ritmo de emissões, nós ultrapassaremos em muito os 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015, com consequências catastróficas para as condições de vida no planeta. Então, de fato, é algo absolutamente imperativo. E, nesse sentido, o mercado de carbono ele surgiu como uma ferramenta econômica, digamos assim, que permite financiar essa transição. Então, você estabelece uma cota de emissões por setor, por segmento, que é uma cota máxima, e se esse setor, esse segmento, essa empresa que faz parte de um determinado setor, se ela não consegue, com os ajustes na sua produção, atingir essa meta de redução, ela ela é obrigada a comprar um valor em termos de crédito de alguém que obteve essa redução, de alguém que promoveu essa redução. Então, é uma espécie de ajuste entre os setores da sociedade, os setores econômicos, mas o objetivo é a redução das emissões. Então, por esse motivo, é que a existência de crédito de carbono e o pagamento por crédito de carbono, ele só existirá neste período em que não se atingiu a neutralidade. Porque no momento em que você atinge a neutralidade, você não é mais obrigado a comprar crédito para compensar
caso você emita mais do que você está obrigado a emitir, ou está obrigado a reduzir a sua emissão. Então, nesse sentido, é extremamente importante. E o Brasil perdeu muito tempo, né? Perdeu muito tempo porque nós temos um conjunto de possibilidades de redução de emissão extremamente relevantes, porque o perfil de emissão do Brasil é muito diferente da maioria dos países, principalmente os países desenvolvidos. A nossa emissão é quase 50%, olhem só, né? Quase 50% da emissão é decorrente de desmatamento, ou a gente chama de mudança do uso da terra, né? E cerca de 24% é decorrente da produção agropecuária. Então, eu diria, digamos que cerca entre 70% e 75% das emissões brasileiras, elas decorrem de uma atividade que é indesejável, que é o desmatamento, né, que já mostrou que é inadequado, que não faz parte de nenhuma estratégia de desenvolvimento, né, ao contrário, e de uma agricultura que tem uma enorme oportunidade de se modernizar, reduzindo a sua pegada ecológica, reduzindo as suas emissões. Então, eu diria que o Brasil tem, pela característica das suas emissões, um potencial de redução no curto e médio prazo muito alto, né? Você vê agora, nós estamos trabalhando na redução das emissões de gases de efeito de desmatamento na Amazônia, né? Estamos em todo o Brasil, em todos os biomas, mas a Amazônia tem sido um objeto de foco muito atento, porque esse desmatamento explodiu no governo anterior. E só a redução do desmatamento que foi obtida entre janeiro deste ano e final de setembro, né? Final de outubro, aliás, outubro, ou seja, em 10 meses, nós deixamos de emitir, por redução de desmatamento, algo em torno de 240 milhões de toneladas de gases de efeito de estufa equivalente. Então você veja, é uma redução extremamente relevante que gera crédito, né? Gera oportunidade de investimento no país. Portanto, nós estamos trabalhando, o primeiro esforço que nós fizemos logo, que assumimos, foi de finalmente viabilizar a aprovação da lei que regulamenta o mercado de carbono, o chamado mercado de carbono regulado, que nós não temos no Brasil ainda. E é o grande espaço de negociação de créditos, porque nós temos um mercado voluntário, que já existe, já funciona há muito tempo, mas o potencial do mercado voluntário é muito pequeno. Já o mercado regulado é um potencial enorme, esse na hora do que você se referiu, de uma centena de bilhão de dólares aí ao longo do tempo, nessa janela de oportunidade. Então, nós estamos trabalhando duramente para isso, já conseguimos aprovar no Senado o projeto, agora está na Câmara, estamos negociando com o relator para garantir uma aprovação de uma regulação adequada e estamos bastante esperançosos que a gente possa, quem sabe, ainda esse ano, ter uma boa notícia para que o Brasil finalmente inaugure essa era do mercado de carbono regulado, trazendo benefícios para toda a sociedade. Tomara, estamos na torcida aqui e esperamos que em breve a gente tenha boas notícias, tá? Bem, eu vou voltar com a Ari agora, porque a gente saiu de uma pandemia há muito pouco tempo. Muita gente esquece que essas grandes mudanças no clima podem propiciar o surgimento de novas pandemias. E eu queria entender melhor, Ari, para você passar para os nossos ouvintes, o que pode acontecer do ponto de vista de novos patógenos, insegurança alimentar, quais são os impactos na saúde dos indivíduos dessas mudanças climáticas. Bem, Gustavo, essa também é outra pergunta muito importante que abre espaço para uma discussão muito ampla, uma vez que tem muita gente séria da ciência estudando isso e fazendo as previsões, fazendo estudos preditivos sobre isso, né, sobretudo pautados no fato de que o aquecimento global e a redução da biodiversidade, ela tem implicação muito grave na alteração no equilíbrio dos ecossistemas, né? E essas alterações nesse equilíbrio propiciam a disseminação de doenças vetoriais e até mesmo a emergência de novos patógenos e novas doenças infecciosas, inclusive em caráter epidêmico, como você falou. Eu há pouco li o livro brilhante do João Moreira Salles, o Arrabalde, sobre os meses dele no Pará, sobre os dias na Amazônia, e ele ilustra essa discussão com alguns estudos interessantes mostrando que o degelo
das calotas polares, o degelo das regiões congeladas da Sibéria, por exemplo, pode liberar vírus e bactérias que estavam congeladas há trocentos anos, e isso pode ter implicações muito graves para o sistema de saúde como um todo. Então, esse é um fato que me impressionou bastante, que me fez estudar um pouco mais sobre como esses efeitos se dão na escala global, né? E além desses efeitos em doenças infecciosas, o aquecimento global e a redução da biodiversidade, ela pode levar ao aumento de problemas de saúde como doenças respiratórias, né, agravada pela poluição. A gente sabe, que sobretudo eu e você que nos especializamos em radiologia torácica, a gente sabe a importância da poluição, do aumento da poluição no desencadeamento de doenças do pulmão, né? Assim como no aumento da desnutrição em escala global, né? Sobretudo pela situação de insegurança alimentar que a gente pode estar caminhando, né? A gente sabe que o aquecimento global está mudando o ritmo de produção de alimentos em uma escala global, e isso também pode ter efeitos sobre a desnutrição, sobretudo nos países mais pobres, e até mesmo distúrbios mentais, né? Os psicanalistas agora estão estudando a chamada ansiedade climática. Eu achei isso sensacional, que é o efeito sobre essa sensação de fim do mundo que a gente está passando, há também na escala mental. E tudo isso combinado vai gerar um aumento com os gastos de saúde globalmente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir não só do ponto de vista epidemiológico, mas do ponto de vista financeiro, né? De forma séria. E, por último, eu queria fazer sempre uma provocação que, quando eu toco nesse assunto, eu faço, né? Eu sempre digo assim, que eventos climáticos extremos, como a gente está vendo aí toda semana no noticiário, como inundações, chuvas fortes, furacões, elas são ainda mais catastróficas quando elas envolvem instalações de saúde. Então, você fica bem bravo, bem preocupado quando cai um poste na frente da sua casa. Mas imagina um hospital ser inundado. Como eu já falei, que temos uma quantidade bem grande de hospitais nessa situação na América Latina, né? Então, assim, a gente tem que pensar também como lidar com os efeitos dessa crise nas instalações físicas, né, de atendimento do nosso trabalho, né, o que é uma questão absolutamente primária. E, por último, um ponto central dessa discussão é que, embora esse impacto da crise climática ele já seja sentido em todo o mundo, diferentes regiões elas são impactadas de acordo com seus níveis de vulnerabilidade e seus níveis de adaptabilidade, né? Então, a gente sabe que os países que menos emitem gases de efeito estufa, eles provavelmente serão os mais afetados. E são também os menos preparados para lidar com esse problema, o que emerge daquele conceito de justiça climática, né, que vai também em uma outra discussão ampla. Então, assim, finalizando, em outras palavras, o nosso maior desafio, né, no setor de saúde é identificar como cortar essas emissões globalmente, ao mesmo tempo que a gente tem o dever de ampliar o acesso da população a uma saúde de qualidade, garantir a integridade dos aparelhos de saúde, a integridade física dos aparelhos de saúde, sobretudo nesses países mais pobres. Ah, excelente. Poxa, Ari, tem vários pontos interessantes. Gostei da ansiedade climática, né? Nós vivemos, e de novo, a gente viveu muito isso durante a pandemia também, né? Ali a ansiedade da pandemia, acho que tem muita ligação e é importante lembrar de todos esses pontos que você traz aqui, inclusive os impactos de países que menos emitem e são mais desfavorecidos com todas essas mudanças climáticas. Eu vou voltar para o João agora para perguntar sobre um tema também bem atual, que é a seca e as queimadas na região amazônica. Queria também saber aí os principais impactos, né, que você enxerga sobre a saúde humana e como o Ministério do Meio Ambiente tem agido para conseguir combater esses efeitos. Essa é uma questão extremamente relevante e também, pegando um pouco o que o Ari comentou ao responder a questão, falando antes de mim agora, essa questão dessa ansiedade, tem inclusive um termo, né, criado por um filósofo australiano, o Glenn Albrecht, que é solastalgia, que tem a ver não só com a questão dos distúrbios psicológicos em função do aquecimento climático, mas também com o medo em relação ao futuro, né? Essa é uma questão muito impressionante, né? Você tem hoje uma situação de muitas jovens e crianças com uma sensação de medo do futuro, quer dizer, para onde nós estamos indo, quer dizer, até onde vai essa ruptura, digamos assim, do equilíbrio natural, que gera esse conjunto de situações absolutamente adversas, né? Quando nós falamos aí muito bem das novas zoonoses, novas epidemias, seja em função do degelo, né, de áreas que estão aí há milhares de anos
protegendo ou mantendo seguro, digamos assim, determinados vírus, seja pelo contato, né, o desmatamento, promovendo contato com novas espécies onde ainda não havia contato humano e elas entram no sistema humano e no corpo humano e passam a ser transmitidas, ou seja, esse conjunto de situações, mas também há esses problemas absolutamente impressionantes, como o que você cita das queimadas e da situação de emissão de fumaça por fogo, que chegam ao ponto de colocar uma cidade como Manaus, com 2 milhões de habitantes, uma cidade no meio da maior floresta tropical do planeta. Nós não estamos falando de uma cidade que está numa região degradada, não estamos falando de uma cidade que está como São Paulo, ao contrário, temos uma metrópole, uma cidade que está encravada no coração da maior floresta tropical do planeta, e essa cidade, de repente, fica entre as 5 piores cidades em termos de qualidade do ar, impactando diretamente milhares de pessoas, principalmente idosos e crianças, criando um problema de saúde pública dramático, né? E o que explica essa situação? Vários fatores, mas um aspecto que é importante lembrar é uma associação de fenômenos climatológicos regulares, que já existem muito. O El Niño, por exemplo, o El Niño é um fenômeno climático conhecido de todos nós. Ele tem um ciclo, ele se repete dentro de um ciclo que pode variar no tempo, entre 5 e 10 anos, a sua repetição. Portanto, ele é conhecido de todos nós, mas ele, nesse momento, ele chega agravado justamente por alterações climáticas que fazem com que o El Niño ganhe uma enorme intensidade. Um dos fatores que explica essa situação hoje de seca na Amazônia é o aquecimento excessivo do Atlântico Norte, combinado com o início do El Niño, porque o El Niño ainda nem está no seu ápice, ele está começando, né? E já provocou uma seca das mais graves no norte e as inundações das mais graves no sul, porque a característica do El Niño é justamente isso, seca no norte e chuvas excessivas no sul, só que dessa vez potencializado por alterações climáticas que fazem com que as consequências sejam muito mais dramáticas. É muito interessante esse tópico, porque, por exemplo, nós assistimos uma situação dramática de queimadas com todas as suas consequências para a saúde pública agora em Manaus, principalmente, tem outras áreas da Amazônia, mas principalmente em Manaus, num momento de redução do desmatamento, né? Ou seja, desde o início do mês de janeiro, uma determinação muito assertiva do presidente Lula, realmente muito, muito forte, de combate ao desmatamento, combate às invasões de terras indígenas, desintrusão do território Yanomami, ou seja, foi feito um esforço enorme no governo para promover o controle do desmatamento, que foi bem sucedido. Nós temos quedas significativas no desmatamento. Mas as queimadas permanecem, seja em áreas que foram recém-desmatadas e onde o fogo é utilizado para consolidar a remoção da floresta e o uso para outros fins, seja em áreas já desmatadas anteriormente que já eram utilizadas, como pastagem, por exemplo, pondo fogo na crença de muitos para recuperar a pastagem, na verdade você está degradando tudo, né? Seja em áreas de florestas que foram degradadas no passado, ou seja, as florestas que se tornaram mais suscetíveis ao fogo. Então, é uma situação extremamente preocupante, porque nós estamos assistindo um acirramento do El Niño conjugado com alterações climáticas decorrentes do aquecimento global, e o comportamento das pessoas não está conectado com esse fato. As pessoas não estão se conectando com isso. Então, as pessoas continuam achando que podem pôr fogo, achando que vão controlar o fogo, né? Eu estou falando isso aí das pessoas de boa fé. Claro que eu não estou me referindo aqui àquelas que põem fogo mesmo de propósito para degradar. Mas você tem uma parcela grande da população que faz isso achando que está fazendo uma prática que vem desde o seu avô, do seu pai, para ter atividade econômica. Só que nós estamos entrando numa situação em que o risco de perda de controle de um pequeno foco de queimada se torna um incêndio florestal. Nós estamos num momento extremamente onde isso pode acontecer com muita facilidade, né? Então, o que nós fizemos? Nós, desde o início do ano, preocupadíssimos com o Pantanal, porque a nossa maior preocupação no início era o Pantanal, porque no Pantanal começa mais cedo a seca, nós fizemos um esforço para elaborar um plano estratégico emergencial para o Pantanal, fizemos
uma atividade que é muito importante, que é desenvolvida pelo IBAMA e pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é de fazer o fogo prescrito, o fogo preventivo. A gente queima áreas onde você tem um acúmulo muito grande de matéria seca, e que seria muito inflamável, mas você queima isso de forma organizada, com todo o controle, para você diminuir a disponibilidade de matéria seca. Fizemos isso em várias áreas do Pantanal, e isso teve um resultado positivo, embora ainda tenha algumas áreas sem controle, e hoje nós ainda temos focos importantes no Pantanal, mas conseguimos um certo controle, e na Amazônia também estamos lançando uma campanha nesse sentido. Agora, por mais que nós tenhamos aumentado tremendamente, nós nunca tivemos tantos brigadistas disponíveis, mais de 2.000 brigadistas hoje são deslocados para regiões de frente de incêndio. Se não houver uma consciência da sociedade e que pare de utilizar o fogo como vem utilizando, nós não vamos conseguir resolver o problema, embora todo esforço nosso esteja no sentido de atuar rapidamente para evitar que se alastre e se transforme em grandes incêndios de proporções incontroláveis. Então é isso, quer dizer, um esforço grande, mas, repito, depende muito de um aumento da percepção e da consciência da sociedade para que se utilize mesmo menos esse instrumento, que é o fogo, que é absolutamente dificílimo de controlar em um ambiente de agravamento de mudança climática. Parabéns aí pelo trabalho à frente do Ministério, novamente, pelos esforços que estão sendo feitos, né, para combater todos esses pontos. Inclusive, uma das funções aqui desse nosso encontro é conseguir conscientizar os ouvintes para que eles possam replicar essa mensagem para cada vez mais pessoas e que chegue lá no destinatário final, né? A gente está chegando aqui no fim do nosso episódio, infelizmente, e eu vou passar a palavra primeiro para o Ari, depois para o João Paulo, para fazer um encerramento e deixar uma mensagem aí de otimismo também para os nossos ouvintes, né, daqui para frente. Nós sabemos que temos diversos desafios. Fico feliz de ver aqui tanto os esforços e iniciativas do Ministério do Meio Ambiente, com o João Paulo à frente, quanto os esforços também e iniciativas do Ari, médico radiologista, agora dedicado ao tema sustentabilidade. Então, Ari, começo com você, depois o João Paulo para a gente fechar o nosso episódio. Bem, pegando o gancho, muito bem levantado pelo João Paulo, da importância do aumento da consciência ambiental na sociedade, queria terminar falando um pouco das boas notícias no nosso meio, né? Tem havido um aumento da consciência ambiental também no meio da ciência da saúde. Só para lembrar, mais de 50 países assinaram um compromisso de atingir sistemas de saúde sustentáveis e de baixo carbono na COP26 em Glasgow, realizada em 2021. Infelizmente, o Brasil não estava na lista, mas nunca é tarde para entrar nessa lista. E queria usar como exemplo algo que eu já tinha falado para o João Paulo anteriormente, do NHS, né, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que já estima que será o primeiro sistema de saúde carbono zero já em 2040. Né, eles puxaram em 10 anos o prazo estipulado pela OMS. E eles conseguiram feitos inacreditáveis, né? Entre 1990 e 2019, eles conseguiram reduzir as emissões em quase 30%, enquanto o orçamento do setor triplicou e o volume de atendimentos dobrou. Ou seja, não é desculpa, né, de manter ritmo de crescimento fazendo redução de emissão de carbono, de gases de efeito estufa. Mas, seguindo o exemplo britânico, né, eu queria destacar que o primeiro passo desse processo é a ideia defendida por alguns especialistas de implementar a quantificação obrigatória das emissões por todos os serviços de saúde globalmente, né, gerando relatórios anuais de forma sistemática e padronizada, porque isso vai nos ajudar a realocar recursos, a reduzir emissões desnecessárias, a gerir melhor nossos resíduos e a guiar novas estratégias de descarbonização, né? Por último, falando em saídas para a crise, eu pessoalmente acho que o caminho mais efetivo, ele passa inexoravelmente pelo dinheiro. Vou tentar explicar melhor. Em linguagem mercadológica, a redução de custos e de riscos é o maior estímulo para qualquer empresa decidir mudar seus hábitos, né? E isso inclui nossa rede hospitalar. A gente precisa aumentar a consciência de que sustentabilidade e lucro, eles podem coexistir. E podemos usar, inclusive, aquele clichê de que toda crise também nos traz oportunidades, né? E essas oportunidades incluem reduzir custos, reduzir desperdício, otimizar recurso, promover inovação, né? Que é
tema central desse podcast, e abrir novos mercados, né? Estima-se que implementar a estratégia ESG pode liberar 12 trilhões de dólares anualmente na economia global e criar 380 milhões de empregos até 2030. Por outro lado, se nada disso for feito, o Paul Polman, que é CEO da Unilever e hoje é um grande porta-voz da agenda de sustentabilidade no meio de business, ele lançou um livro recentemente em que ele afirma que a crise climática ela vai gerar prejuízos da ordem de 170 trilhões de dólares nos próximos anos, mas que as soluções para minimizar ou adaptar o planeta girariam em torno de 30%, menos de 30% disso. Então, é isso, né? Passa também pelo dinheiro, e não é redundante afirmar que risco climático é também risco de investimento. Mas, para não acabar essa minha fala falando apenas em dinheiro, eu queria finalizar com uma frase do grande Ailton Krenak, né, agora imortal da Academia Brasileira de Letras, quando ele fala que o futuro é ancestral, né? E essa frase resume a certeza de que o nosso futuro como coletividade ele vai depender da nossa capacidade de criar novas formas de interação com a natureza. E essas formas incluem a cooperação e a parceria com esses povos da floresta, como muito bem salientou o João na sua fala. A gente tem muito a fazer, mas a gente tem também muito a aprender. Acho que é isso. Excelente, Ari. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você tem feito, não só como médico, radiologista torácico, mas também agora à frente da pauta sustentabilidade. Eu vou devolver a palavra para o João Paulo para encerrar, também deixar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade, foi uma conversa ótima, aprendi muito hoje também. Essa questão da correlação entre o serviço de saúde, emissões e o potencial de caminhar para um modelo de sistema de saúde carbono neutro, extremamente interessante. Isso mostra, inclusive, como é correto a estratégia adotada de se implementar os chamados planos setoriais de redução de emissões, né? Esse é um desafio que nós estamos enfrentando. Agora, o governo brasileiro, o governo federal, acabou de implementar a Comissão Interministerial de Mudança do Clima, chamada CIM, composta por um conjunto grande de ministérios, coordenado pela Casa Civil e secretariado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, justamente nessa direção de fazer com que os diferentes setores da economia apresentem seus planos setoriais, e nesses planos setoriais você tem os inventários de emissão, você tem as metas de redução de emissão. E isso combinado com o mercado de carbono, você gera o que a gente chama, na linguagem comum, é o cap and trade, né? Ou seja, você estabelece um teto de emissão, que é o cap, né? Uma tampa, o teto, e o trade é que, para que se você não conseguir se manter naquele teto, você compra o crédito e você gera, então, uma economia que permite que outros setores avancem numa agenda de redução de emissões. Nós temos também discutido uma proposta muito interessante da ministra Marina Silva, que é de vamos levar agora nas discussões na COP, que é criar uma faixa azul, sabe aquelas, quando você vai em determinados serviços públicos, tem uma faixa no chão, que é o fast track, né? Normalmente esse fast track, essa faixa rápida, é para quem tem algum cartão especial, né? Comprou uma passagem mais cara, mas o que nós estamos propondo na nossa faixa azul é que aqueles países que tenham capacidade de ir mais rápido rumo à neutralidade, que eles tenham apoio para ir rápido, sabe? Que não fique todo mundo preso numa meta muito pouco ambiciosa, mas ao contrário, que todos tenham meta, mas aqueles que podem dar mais, vamos apoiar, vamos estimular, vamos financiar para que eles acelerem, porque quanto mais rápido os países transitarem para a neutralidade, melhor para todos nós, né? A questão climática, ela é uma tragédia, mas ela, por outro lado, ela traz de forma absolutamente inédita, né, para todos nós, a clareza dos limites do planeta, né? Os ambientalistas, os pesquisadores dessa área, eu mesmo que milito nessa área há algumas dezenas de anos já, a gente sempre trouxe essa questão da finitude, dos limites do planeta, de que nós não podemos ultrapassar determinados pontos de não retorno, né? Ou seja, aqueles que você rompe certos ciclos biogeoquímicos, depois você não volta mais atrás, que é o que nós estamos correndo risco na Amazônia, inclusive, mas ainda não chegamos lá, mas estamos chegando muito perto, precisamos evitar. Mas isso nunca foi muito claro para a sociedade, parecia uma coisa um pouco utópica, alguma coisa de pessoas apocalípticas, né?
mas a mudança climática ela trouxe isso muito claramente. As pessoas estão vendo, o planeta está dizendo, olha, acabou, né? Daqui para frente vocês vão pagar as consequências, digamos assim. Então, isso, ao mesmo tempo que é terrível, porque gera impactos negativos, gera mortes, né? Você falou aqui, Gustavo, e também você, Ari, sobre o impacto sobre doenças, o impacto sobre a questão respiratória, que afeta a saúde, mas nós temos mortes, né? Os eventos climáticos extremos estão provocando a morte hoje de pessoas. Você vê o que aconteceu no Brasil, na região sul, e também no litoral norte de São Paulo no início do ano, com aquelas chuvas torrenciais, soterraram, infelizmente, lá no litoral norte, em São Sebastião, quase soterrou uma vila inteira, mas morreram dezenas de pessoas, né? Isso tem se repetido em outras regiões e no mundo todo, com grandes alagamentos, deslizamentos de grandes dimensões. Então, nós temos que trabalhar no sentido de mostrar que esses fatos, eles abrem uma janela de oportunidade para reverter esses problemas, porque existe, essa possibilidade está colocada. Então, eu queria terminar aqui, Gustavo e Ari, trazendo essa mensagem. Quer dizer, a situação é gravíssima, nós não podemos ser negacionistas, nós não podemos negar os fatos de forma alguma, nós não podemos dourar a pílula, a situação é gravíssima, mas há um conjunto de medidas já delineadas. A Convenção sobre a Mudança do Clima já identificou um conjunto enorme de alternativas e possibilidades tecnológicas, arranjos sociais, arranjos políticos, que combinados podem promover uma transição rápida para uma nova economia, para uma nova forma de relacionamento entre nós e a natureza, com uma maior valorização, inclusive, do que foi bem colocado aqui pelo Ari, da experiência positiva dos povos e comunidades, povos indígenas e comunidades tradicionais, que têm um conhecimento ancestral sobre a relação com o meio, que nós, infelizmente, perdemos, né, e nós temos que recuperar. E, ou seja, existe aí um caminho promissor. Nós estamos, digamos, num momento dramático, mas ainda nós temos tempo de virar, de ajustar, de corrigir, para que a gente não entre numa situação de absoluto caos climático. Eu sou muito otimista, se eu não fosse otimista eu não seria ambientalista, e também não estaria no Ministério do Meio Ambiente, né, batalhando para que a gente possa avançar em soluções em benefício de todos nós. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, e vamos em frente, que solução tem, basta querer fazer e ter vontade política para implementar. Muito bom, muito bom. Bem, obrigado. Fiquei muito feliz de ter vocês dois aqui hoje, João Paulo, Ari. Presença ótima, bate-papo excelente. Pena que nosso tempo chegou ao final. Então agradeço a vocês dois e para nosso ouvinte, se você gostou desse episódio, dê 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, compartilhe com seus amigos, divulgue bastante, porque é assim que a gente aumenta o interesse pela inovação em saúde. Muito obrigado pela presença e até o próximo episódio.